paz do Senhor. Irmãos, tem tanta coisa que nos engana. Lá atrás, eu como todo mundo, muitas pessoas, não digo todos, mas muitas pessoas são enganadas por várias coisas, né? Nós nos convertemos, vamos para a igreja e a gente aprende aquilo que, né, é pregado, que é ensinado, porque, né, tu está na casa de Deus, né, pelo menos suposta casa de Deus, ou um templo onde se adora. A gente esquece, irmão, quando fala assim, a igreja, esquecemos que nós somos a igreja. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, eu sou igreja. Eu sou um canal, entende? De bênção, para proferir, para falar da palavra de Deus. Então, nós somos igreja. O templo é um lugar onde nós vamos adorar a Deus. Mas na prática, você sabe que muita gente vai para o templo para pedir as bênçãos de Deus e não para adorar. Esse é o grande erro, um dos grandes erros dos seres humanos, é irem para o templo para pedir, em vez de ir para o templo adorar. Porque quando você vai para o templo adorar, a Bíblia diz que o Senhor já conhece as nossas intenções, já sabe do que a gente quer. Antes da gente falar, Ele já sabe. Então você não precisa ficar pedindo. Né? Tem um versículo que fala, pedi. Está errado, é pedir, dá-se-vos-á. Você pede, Deus sabe dentro do teu coração o que você precisa e necessita. Ele vai dar o que você necessita. Tem muita coisa na Bíblia que a gente não consegue entender de início, assim como quando a gente é novo convertido. Mas depois, irmão, você passa a entender. Sabe? Antes eu acreditava que a nossa língua tinha poder para amaldiçoar, entendeu? Não tem. Você pode amaldiçoar quem você quiser. Claro, se você é crente e você amaldiçoa uma pessoa, significa que você mesmo não tem amor pelos seres humanos. Você não ama o seu próximo como a ti mesmo. Então você já está fora do plano de Deus. Agora, se você chegar a amaldiçoar uma pessoa, essa maldição volta para você. Agora, falando de crentes de verdade, aquele que se converteu de verdade, se ele proferir uma maldição contra qualquer crente, proferir uma maldição contra um crente de verdade, não pega, irmãos. Porque senão, para que valeu a morte e ressurreição do Senhor? Jesus já se fez maldição por nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A maldição não existe para quem está em Cristo, porque é o mundo. Mas o mundo já é uma maldição. Viver nesse mundo é viver embaixo de maldição. A Bíblia fala e as pessoas ignoram. Esse mundo jaz no maligno. O que é jaz? O que é jaz? Jaz ali, morreu, né? Fulano de tal, né? Ali está sepultado. Está sepultado. A Bíblia diz que o Deus desse mundo, esse sistema, cegou o entendimento dos homens, né? Dos seres humanos, para que, sabe, resplandeça a luz de Cristo. São cegos. Então esse mundo já anda embaixo de maldição. Outra coisa também, ensina o teu filho que o caminho deve andar e nem na velhice desviará dele. É outra mentira. Não é para nós, é que leva judeu. O judeu, quando é circuncidado, ele é circuncidado para sempre. Agora, para nós, quantos filhos de crentes já foram para o inferno? Quantos filhos de crentes que aprenderam na igreja a palavra de Deus, se desviaram e morreram? Não sei se tem 1 ano, 2 anos, eu acho que 1 ano e pouco, tempo passou rápido. Uma menina cresceu na igreja, cantava no coral, entendeu? Estava lá mostrando ela evangélica. Do nada, de uma hora para outra, a menina foi para o tráfico. Foi morta a tiros. Cadê? Ela não se desviou. Então tem coisa, irmãos, que são para os judeus. Tem coisa que é para nós. Mas as pessoas adoram usar o Velho Testamento para nossa praticidade. Não devemos fazer isso. No Velho Testamento tem muita coisa que nós podemos, é atemporânea, tipo assim, podemos até, por exemplo, como os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, a gente pode até meditar naquelas palavras, né? Porque são sábias palavras, né? de Asaf, de Salomão, tal, de Davi. Então a gente pode até meditar. Agora, você colocar
coisa do Velho Testamento para a tua praticidade. Não, o Velho Testamento também é para quê? Para mostrar lá que Jesus estava no início, as profecias, desde lá de Zacarias, Ezequiel, Isaías, profecias que se cumpriram no Novo Testamento. É para isso, é para casar, para mostrar que realmente aconteceu o que estava escrito lá atrás. Mas não para a nossa praticidade, entendeu? Para a gente colocar em prática. Não, é Novo Testamento. Põe em prática o que Jesus falou, põe em prática o que o apóstolo Paulo falou, o apóstolo Pedro falou. Aí sim, é para a nossa praticidade. Mas muita gente não gosta de pregar o Novo Testamento, porque é duro, né? Se olhar para uma mulher com um olhar impuro, já pecou contra... Sabe? Essas coisas, tipo assim, eles não querem assustar o povo. Então vem lá com as histórias lá de trás, adoram falar de Davi, adoram ler, sabe, sobre Abraão, a riqueza de Abraão, adoram. Então tem muita coisa, irmãos, que você precisa estudar e pedir a Deus discernimento, sabe? Aí eu estava meditando aqui comigo, falei assim, Deus, Senhor, como é que vai ser? Cada dia o povo está mais ignorante, menos se estuda a palavra de Deus, menos se sabe da Bíblia, e as pessoas vão se enganando. Irmãos, quando eu me converti, você não sabe o que eu pedi para Deus. Primeiro, eu pedi para Deus uma coisa só. Primeira coisa é saúde. Eu falei assim, eu não quero ficar doente. Já vai para 30 anos, não tenho nenhuma gripe. Já falei isso em vários vídeos. E segundo, pedi para Deus discernimento. Toda vez eu falo, Senhor, me dá discernimento. Meu pastor pregava muito lá na Assembleia de Deus em São Paulo. Ele sempre falava, irmão, passa o discernimento. E eu pedia ao Senhor, Senhor, me dá discernimento de tudo. E a Bíblia diz que o homem de Deus discerne tudo e nunca é discernido. Agora vamos parafrasear aqui, uma parêntese aqui. Quantos homens aí, né, levam líderes fajutos nas suas igrejas? Como eu lembrei agora, uma vez, uma certa feita, tudo bem que foi o ministério que mandou aquele corrupto do garotinho, né? Ele e a mulher dele, dois corruptos, tanto que foram presos, foram lá na igreja, lá, o garotinho, né? Ele era candidato a presidente. Eu lembro que o Silas Malafaia fazia uma oração, precisando de um futuro presidente evangélico. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que nunca tenha um presidente evangélico, sabe por quê? Para não escandalizar. Eu falei, não, meu Deus, não pode ser evangélico não, senão vai escandalizar. Já escandaliza, você imagina, no sendo, imagina sendo. Aí, ele estava na minha igreja na festividade das irmãs do ciclo de oração. Eu achei uma aberração. Uma festividade das irmãs, o cara falar de política no púlpito. Sabe, eu fiquei escandalizado. Logo depois, né, mostraram quem ele era. Ele era governador do Rio, se corrompeu, Sabe, tipo assim, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, por que esses homens não têm discernimento? Tem, às vezes até tem. O problema é que eles gostam de ser coniventes, muitos são coniventes. Sabe, então foi uma das coisas que eu mais pedi a Deus, foi saúde e discernimento. Entendeu? Por quê? Porque é o que a gente precisa, de saber discernir quem é lobo, quem não é lobo, onde estão, entendeu? Sabe, então tem muita coisa na Bíblia hoje que eu mesmo releio e falo, meu Deus do céu, por que eu não enxerguei isso antes? Tem muita coisa, irmão, não vou dizer que não vai estender o vídeo, mas tem muita coisa que eu achava que era e não é. Que era dessa maneira e não era dessa maneira. E agora, ontem, vi um vídeo, né, de um pastor, o pastor Ciro Sanches, falando sobre um pastor que eu até admiro, né, tipo assim, né, ele tem uma boa palavra, não tem unção, mas tem uma boa palavra, nunca senti unção nas palavras dele. Não é um homem que tem unção de poder de Deus, mas é um homem arqueólogo, né, Rodrigo Silva, falando que não acredita no arrebatamento. Falei, meu Deus do céu, aonde vamos chegar? Se esses homens estão começando a se confundir, você imagina os servos simples de Deus. Por isso eu falo, a Bíblia diz que Deus deu sabedoria e entendimento aos pequeninos para confundir os sábios e entendidos, aos humildes. Deus deu. Então, sabe, tipo assim, então eu vejo esses caras muito midiáticos, entendeu? Quebrando a cara, batendo cabeça na parede, falando besteira. Se não tem certeza, cala a boca, não fala nada. Porque amanhã se arrepende, vai ficar pior ainda a sua situação. Sabe? Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, onde vai chegar o nível desses ditos pastores? Entendeu? Que a maioria, tipo assim, não tem unção, eu não sinto unção desses homens.
Quando um homem de Deus prega, eu sinto a unção de Deus. Você sente, entendeu? Que o cara é ungido. Mas, irmãos, a maioria não tem. Tem muito lábia, tem muito blá blá blá, sabe? Né? A retórica é boa, mas o que adianta? Sem poder de Deus não há convencimento, infelizmente. Então nós precisamos, irmãos, cada hora, cada dia mais, ficar alerta com os sinais. Jesus está vindo, o arrebatamento virá antes da grande tribulação. Esse negócio de pós-tribulacionismo é balela, é besteira. Eles que fiquem aí para ver. Eu não quero ficar, quero ser arrebatado antes. Tá bem? Essa palavra de Deus para te abençoar nessa noite, em nome de Jesus.